Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom vocês novamente conosco nessa catequese virtual. É com muito prazer que eu quero acolher vocês. E se eu estou feliz, imagina Jesus. Mais ainda, né? Hoje, nossa catequese vai trabalhar com a vocação. Você sabe o que é vocação? Não deve saber, né? Ou se o papai e a mamãe já falou, mas hoje vamos aprender um pouquinho do que é essa vocação que tem aqui, ó, dentro de cada um de nós. Por isso eu quero te convidar a fazer o sinal da Santa Cruz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Observe bem. Temos aqui o panfleto que fala sobre a vocação. Mas o que é vocação? Eu vou lembrar vocês de Jesus, quando saiu à procura dos discípulos, dos seus apóstolos. E aí ele encontrou Pedro e falou assim com Pedro: Pedro, ei Pedro, venha comigo porque eu te farei pescadores de homens. E Pedro mais que depressa ouviu o chamado de Jesus e foi correndo para ser agora pescadores de homens. E assim Jesus fez com cada um dos seus apóstolos. Hoje eu vou falar de uma época atual, eu vou falar de hoje. Jesus, através do batismo, para quem já foi batizado. Você recebeu o envio, você recebeu o batismo. Você faz agora parte dessa missão de Jesus. O mês vocacional, o mês da vocação. E eu trouxe aqui para vocês, né? Lembra que eu falei de Pedro? Então, olha a rede aqui, ó, de Pedro. Olha o que o cartaz do mês vocacional traz pra gente. Diz o seguinte, ó, mês vocacional, rezemos pelas vocações de 2020. E aqui ele coloca, né, a missão que é de lançar a rede ao mundo, ir buscar, e que esse Deus que eu conheço, outras pessoas possam conhecer. Eu, junto com a minha equipe, com a equipe da catequese, quanta falta nos faz estar com vocês presencial, mas não podemos devido à pandemia. Quanta falta faz estar com vocês, evangelizando, falando de Deus para vocês, para que vocês também um dia possam estar dando essa catequese, falando aos irmãos e colocando no coração deles a mesma vontade que eu tenho de servir no coração de cada um deles. Nós aprendemos as coisas de Deus, mas não pode ficar só pra gente. A gente tem que sair em missão. Tem que sair em missão. Ouvir o chamado e sair em missão. E aí eu acho muito bacana que diz bem assim, olha, amados, nós somos o quê? Amados e chamados. Por quem? Por Deus. E hoje tem uma pessoa que daqui a pouquinho vai dar um recadinho aí pra gente. Olha só o que diz. És precioso a meus olhos, eu te amo. És precioso aos meus olhos, eu te amo. Olha Isaías falando, né? Deus falando. Eu conto com você, meu pequenininho. Eu conto com você, adolescente, crismando, catecúmenos, família. Nós precisamos compreender que a missão de Jesus não parou.
não parou. Ele precisa de quem? De cada um de nós. Então, nesse mês, mais do que nunca, nós celebramos essas vocações. E aí, temos a vocação, né? Vou colocar sacerdotal. Temos a vocação lá dos leigos, que somos nós. Temos é celebrada a vocação dos catequistas. Gente. Shalom, meus irmãos. Eu me chamo Robert Rosário, tenho 31 anos. Hoje moro na missão de Fortaleza, né, na capital do estado do Ceará, aqui no Nordeste. Mas sou natural de Vitória do Espírito Santo, né? Morei minha vida inteira em Vila Velha. Então é com alegria que eu acolhi esse pedido, né, da Leiliane, junto com a catequese da comunidade São Camilo. Também é o meu querido irmão, querido amigo Renan, que me chamou, né? Então, queria acolher cada um de vocês, né? Não sei se serão crianças de 7, 8, 9, 10 anos, serão adolescentes de 11, 12, 13, enfim, sejam todos muito acolhidos, né? Eu também quero ser acolhido por vocês também, né? Nessa casa onde eu cresci, né? Onde eu nasci na fé. Então tem alguns pontos aqui que ela pediu para eu falar, né? Se quiser depois editar esse vídeo, enfim. Mas brevemente eu quero partilhar com vocês um pouco da minha vida nesse mês das vocações, né? Então eu disse, né? Me chamo Robert, tenho 31 anos. Hoje eu sou missionário da comunidade católica Shalom, como eu disse, né? Moro aqui em Fortaleza, no Ceará. E morei ano passado em Quixadá, que é uma cidade do Ceará, aqui no interior, e no ano retrasado na cidade de Aracati, tudo aqui no Ceará. Né? Foram as missões que a comunidade católica Shalom, a qual eu pertenço, minha nova família espiritual, dentro do corpo da igreja, foram me enviando. Uma breve história da minha vida, né? Eu sempre fui católico, graças a Deus. Meus pais, o tio Gói e a tia Cássia, né, da comunidade de São Camilo, eles sempre me ensinaram, né, a fé católica, tudo mais. Quando nós nos mudamos novamente para Alvorada, em 1998, foi quando eu comecei a participar da comunidade de São Camilo. Então, eu fiz ali as minhas, acho que foi uns 3 anos mais ou menos de catequese, né? Eu tinha uns 8, 9 anos. E aí com 11 anos, em novembro de 2000, eu fiz a minha primeira comunhão. Depois fiz o pré-jovem, que antes chamava assim, né? Era a catequista Adriana. E a minha catequista de catequese mesmo, né? Foi a Claudinha. E depois eu fiz alguns anos de crisma e crismei em 2006. Mas o que isso tem a ver, né, com a vocação? Tudo, porque a vocação é quem nós somos, né, acima de tudo. E na minha adolescência, né, eu trilhei um caminho de rebeldia com Deus, com a família e tudo mais. Aí até que, enfim, eu participei de um encontro de jovens chamado ENGE, Encontro Nacional de Jovens, no ano de 2009, lá no pavilhão de Carapina, na Serra. E lá eu tive uma experiência com Deus. Né? E nessa época já era o Padre Gessimar na paróquia, acredito que alguns de vocês conheceram. E a cada homilia que ele ia fazendo, né, meu coração ia se enchendo, sabe, de um desejo de Deus, assim, né? Isso um pouco antes dessa experiência com Deus. E depois de 2009, realmente eu mudei, assim, né? O Espírito Santo, ele foi agindo dentro de mim. E era como se cada palavra do Padre Gessimar, cada homilia, cada reflexão, fosse caindo no meu coração. E eu fui trilhando um caminho de santidade, né? Acho que é o primeiro passo para despertar a vocação em nós, é perceber que Deus que nos habita, né, que mora dentro de nós, no nosso coração, nós somos casa de Deus, né, casa de Jesus. Ele vai permitindo que a gente vá trilhando esse caminho de autoconhecimento, mas também de santidade, nas pequenas coisas, assim, né? Desde arrumar a nossa cama quando a gente acorda, né? Acho que talvez para muitos irmãos que estão acompanhando, né, filhos e filhas de casais da comunidade, isso seja muito latente, né? De ajudar ali os pais a fazer a comida, mesmo sem saber, mas pedir ajuda aí, papai, mamãe tá precisando de alguma coisa, a lavar as louças, né? A limpar o banheiro, tudo isso ajuda, né? Então eu fui trilhando esse caminho nas pequenas coisas. E aí, por fim, eu fiz o meu seminário de vida no Espírito Santo, que foi o Retiro Amiruama, na paróquia Santa Rita, no ano 2000, em outubro do ano 2000. E depois disso eu comecei a participar do grupo de oração Rainha da Paz, graças a Deus, né, os meus irmãos que me acolheram. Eu só tinha ido no grupo de oração Rainha da Paz em 2001, tinha 12 anos, meus pais tinham acabado de fazer seminário de vida. Então eu era bem novinho, assim,
não sabia muita coisa assim, né? Mas lá eu percebi, né? O louvor, a palavra de Deus, as músicas e tal, aquilo me chamava a atenção. Então do seminário, né, do Amiruama, em 2000 eu comecei a participar e participei até vir em missão. Eu fui em missão em 2018. Então na comunidade São Camilo eu participei de 98 até 2018, né, 20 anos na comunidade. E no grupo de ação Raia da Paz eu participei ativamente, né, mesmo, de 2010 até 2018. Então foram esses 8 anos mais ou menos. E aí pronto, né, eu comecei a trilhar um caminho de discernimento, né? Eu percebi que Deus me chamava para algo a mais, né? Cada um de nós tem uma vocação, seja ela qual for. Desde a vocação a ser um bom médico, a, sei lá, a ser policial, ser professor, mas existe a vocação dentro da igreja, né? Para muitos vai ser ali, como a Luciana e o Lúcio, por exemplo, casaram no ano retrasado, 2018. Para eles a vocação está na paróquia Santa Rita de Cássia, né, trilhando o caminho aí de santidade dentro da comunidade, no caso da comunidade de São Camilo. Mas para alguns deles vai chamar, né, um caminho mais estreito, né, seja no estado de vida do sacerdócio, né, 6 irmãos foram ordenados, foi hoje ou foi ontem, né, não me recordo. Eu estou falando hoje é sábado, né, dia 25 de julho. Então seja o matrimônio, né, se casar e tudo mais. Mas existem também os carismas da igreja, né? Eu faço parte do carisma Shalom, da comunidade católica Shalom. O John Mike, que é da comunidade Bom Pastor, ele participa da Canção Nova. Ele trilha um caminho vocacional para discernir sua vocação na Canção Nova. O nosso irmão, o Jefinho, né, hoje Frei Diego, ele é da Fraternidade ao Caminho. Nós temos também a antiga irmã Damares, hoje irmã Maria Mãe Misericordiosa, ela é do Verbo Encarnado. Enfim, tem vários carismas na igreja. Então eu percebi que Deus me chamava um desses carismas, eu só não sabia qual. E eu fui trilhando esse caminho de vocação, né, de discernimento da minha vocação. A outra pergunta é quando surgiu minha vocação missionária? Primeiramente no batismo, né? Todos nós fomos batizados em Cristo, né? Seja quando a gente era criança, seja quando já no catecumenato. E nós somos batizados em Cristo para ser um outro Cristo, né? Cristo ele viveu 30 anos junto com Nossa Senhora e São José na casa deles, e depois ele partiu em missão para evangelizar, né? Então sua vida missionária durou ali uns 3 anos até ele morrer na cruz e ressuscitar e hoje fundar a igreja, né? Derramar ali o Espírito, e nós estamos aqui graças a isso, né? A missão de Jesus. Então surgiu no meu batismo a vocação missionária, mas me despertou realmente depois do seminário, em 2010. Por isso, se você que não fez o seminário de vida, seja ele o para adultos, o para jovens ou para crianças, não deixe de fazer, né? Participar ali de um retiro, né? Tem o Vinde Verde, né? O Vinde Verdinho, enfim. Então não deixe de participar disso que faz parte para descobrir a nossa vocação, nosso lugar na igreja. Então ali acho que despertou um desejo de viajar, sabe? Eu sempre gostei de viajar para o interior e tudo mais, e eu percebi que era uma vocação realmente de ser missionário, de anunciar o amor de Deus, a palavra de Deus aonde que ele me enviasse. E eu fui trilhando esse caminho, mas realmente explodiu essa vocação missionária na Jornada Mundial da Juventude de 2013, no Rio de Janeiro. Foi em julho, né? Até esse ano eu recebi no Facebook as lembranças, que foi em julho de 2013, né? E como foi bom assim, aquela jornada. E foi lá que eu conheci a comunidade Shalom, né? A qual hoje eu faço parte. E lá despertou, explodiu na verdade, né? Essa vocação missionária. Meu Deus, eu quero viver isso para sempre, né? Viajar, pregar e tudo mais, né? Eu já morei, como eu falei, né, em 3 lugares, que foi Aracati, Quixadá e agora Fortaleza. Mas, né, estou pronto para ser enviado onde o Senhor, né, e a igreja, a comunidade quiserem me enviar. Agora, recente, alguns irmãos foram enviados, né? Até um irmão aqui de casa, aqui de Fortaleza, foi enviado para Cuba, né? Que fica ali na América Central, são umas ilhas. E é muito bom essa vocação missionária. A minha vocação, né, que pergunta qual é a sua vocação. Minha vocação é ser Shalom, né? A vocação não é um lugar, a vocação não é fazer alguma coisa, mas é ser alguém, né? É ser Shalom, né? É ser esse Cristo que anuncia a paz, né, para aqueles que mais precisam. Nossa vocação é fundamentada nessa experiência com Jesus ressuscitado, que passou pela cruz e que aparece para os discípulos, como está lá, você pode pegar na sua Bíblia depois, em João capítulo 20, no Evangelho de João 20, a partir dos versículos 19, quando ele aparece para os discípulos e fala, a paz esteja convosco, né? Shalom, e ali ele sopra sobre eles o Espírito e envia
para que eles anunciem esse amor de Deus, né, para os Tomés do mundo de hoje. Depois Tomé faz essa experiência também com o ressuscitado que passou pela cruz. Então essa é a minha vocação, a gente evangeliza através das artes, através das formações, através dos grupos de oração que a gente ministra, através dos eventos, né, do Hallelujah, que acontece em Fortaleza, que é o maior evento católico do mundo, de música católica do mundo. Enfim, muitas ações evangelizadoras, né? O Shalom aí em Vitória, ele fica em frente à UFES, em Jardim da Penha. Então, se vocês um dia quiserem participar e tudo mais, ali tem as missas, os grupos de oração e os eventos. Mas não deixe de participar, claro, né, da nossa comunidade. O amor que eu tenho pela missão. Eu sou muito grato, sabe, a Deus por ter me escolhido, né? Não foi em vista do que eu sei fazer, em vista de méritos pessoais próprios, mas em vista da misericórdia de Deus, né? Da graça de Deus. Então, eu tenho muito amor, sim, pela comunidade, pela missão da comunidade, de evangelizar principalmente os jovens, e pelos jovens, né? As famílias, as crianças, as sociedades, enfim. Sou muito feliz por estar onde eu estou hoje, né? Isso não exclui os desafios, as cruzes, que realmente são pesadas e realmente são exigentes, mas a alegria que brota no nosso coração por fazer a vontade de Deus, por viver a nossa vocação, ela é capaz de nos fazer transportar essas montanhas, né? Como diz Jesus, se tiver fé como um grão de mostarda, seres capaz de transportar montanhas. E realmente as montanhas, os problemas que surgem, eles são transportados pela fé e pela alegria de ser missionário, como Igreja Católica Apostólica Romana. Como podemos descobrir a nossa vocação? Em primeiro lugar, rezando, né? Do nosso jeito, né? Ali com a palavra de Deus, pedir aos nossos pais para nos ensinar, para nos ajudar. Nós temos, né, todos os dias a liturgia diária da igreja, então nós podemos ver isso pelos meios de comunicação, né? Aqui no Shalom nós temos a Live SH, que acontece pelo YouTube com o Shalom, mas tem a Canção Nova, tem os meios de comunicação, a própria comunidade, está com a reflexão do Evangelho, né, dos domingos. Enfim, então a oração ela vai nos abrindo, né, para descobrir a nossa vocação. Mas um outro ponto é ser acompanhado, é ser direcionado por alguém. Ter um diretor espiritual, né, sejam os nossos catequistas que nos ajudam a trilhar esse caminho, mas os padres também que nos ajudam muito nas confissões, né, realmente abrir a nossa alma para ser ajudado, ser auxiliado por eles. Mas também irmãos mais experientes na caminhada, né? Tem o Renan aí do grupo de oração, o Jefinho, a Luciana, o Gleides, enfim, todos os irmãos que são mais experientes na fé, eles podem nos ajudar a descobrir a vocação. Um outro ponto é ter amigos, né? Ave Maria, os amigos eles nos ensinam a descobrir a vontade de Deus. E não só a descobrir, mas a aderir, né? A abraçar a vontade de Deus. Então é muito importante essas amizades em Deus, amizades santas que nos levam para Deus. A leitura da vida dos santos também é muito importante, porque a cada santo a gente vai descobrindo um traço de quem nós somos. Meu Deus, eu também trago um pouco disso, esse anseio de evangelizar os jovens, os pobres, de viajar para anunciar o amor de Deus, para pregar a palavra, para cantar, para tocar, enfim, né? Tantas ações evangelizadoras que o Senhor nos inspira como igreja, né? Então também os livros espirituais, né? Os livros dos santos mesmo, mas também livros que nos ensinam, né? Os livros da comunidade Shalom, os livros da Canção Nova, os livros de tantas editoras, da Loyola, da Paulus, enfim. Acho que tudo isso nos ajuda, né? E a sinceridade do nosso coração, de se perguntar. Eu lembro que quando eu fiz o seminário, eu perguntava todos os dias, Senhor, qual é o meu lugar na igreja? Faça em mim a tua vontade, né? Eu sei que a tua vontade é a minha felicidade, é o meu paraíso, então faça em mim a tua vontade. E até hoje eu vou descobrindo a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não é simplesmente um livro aberto, né? Mas é um livro que a gente vai escrevendo junto com o Senhor, né? O coração dele que vai se revelando os seus segredos, os seus sonhos. E a gente junto com ele, como dizia Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, que dizia que a vida dela é um livro aberto, escrito pelo próprio Deus. Então, é com o Senhor, né? Pedindo a ele, né? Conversando com ele, sendo sincero, Senhor, se tu me chamas para algum lugar, né? Fora de onde eu consigo enxergar, me leva, né? Me mostra, me faz desejar a sua vontade. Mas se for aqui o meu lugar, aqui o Senhor me faça permanecer, ser fiel, né? Cada dia no grupo de oração, na Santa Missa, no Santo Terço, com Nossa Senhora, com São José, e assim a gente vai trilhando. Então Deus abençoe cada um de vocês, peço as suas orações, né? E vamos ser fiéis ao Senhor, vamos evangelizar, vamos anunciar a sua paz para o mundo, né? Para aqueles que estão mais distantes de Cristo da igreja.
Rezo também por cada um de vocês, saudades. Em breve estarei com vocês por um período de 15, 20 dias, né, que são as férias pessoais, que o missionário também descansa. Então estaremos juntos aí, se Deus quiser, na comunidade São Camilo, para anunciar e vivenciar o amor do Senhor. Deus abençoe. Shalom. Queridas crianças que se preparam para esse encontro pessoal com Jesus Cristo através da Eucaristia, do sacramento da penitência, que estão passo a passo descobrindo as coisas de Deus, valorizando e descobrindo a alegria do seu batismo, de pertencer a essa igreja belíssima, esta igreja de Jesus Cristo, que é a nossa igreja católica. Eu gostaria hoje, celebrando neste mês de agosto, o mês das vocações, e nesse domingo, dia do Padre, e no dia 4 de agosto, 19 anos de ordenação sacerdotal, o dia que me tornei sacerdote, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, falar para vocês que o padre é uma pessoa humana que nasceu num determinado lugar, e eu nasci em Brumadinho, filho da Dona Maria e do seu Eli, que eu tenho como irmãos o Emerson, a Elisa, o Hudson, o Vencesley, tenho sobrinhas, tenho um tanto de tios. Nasci em Minas Gerais, o padre tem um time do coração, o Cruzeiro Esporte Clube, que por sinal não está nada bom. E lá, desde criança, a minha avó, que me criou, que me ajudou a educar, ela insistia que a gente fosse à missa aos domingos, à missa das 10h30. E coincidentemente, numa dessas missas, o padre da minha paróquia estava chegando, Padre Michel Calerro. Eu ainda muito criança, já fazia as preces da missa, e esse padre pediu para ajudá-lo no altar. E a partir desta ajuda no altar, a nossa amizade foi se fortalecendo, a minha proximidade com ele foi se fortalecendo, e eu fui descobrindo que alguma coisa em mim buscaria identificar-me com ele. E ele, uma referência de oração, de serviço à igreja, de alegria de ser padre, foi cativando o coração daquela criança, e aquela criança foi descobrindo a alegria de servir a Deus e ao povo de Deus. Então, por volta dos meus 10 anos de idade, eu fiz o encontro vocacional, é encontro de muitos jovens ou crianças que querem descobrir o que Deus pede para a vida deles, e neste encontro eu tive uma luz, uma intuição, uma inspiração divina de que eu seria padre. Que esta era a opção fundamental, essencial da minha vida. E aí comecei a buscar. Na idade de 15 para 16 anos fui para o seminário, morei num colégio enorme, com 500 alunos, com 50 seminaristas, seminário menor, que a gente chama, ensino médio. Me formei em eletrotécnica, fiz estágio, mas eu queria realmente ser padre. Fui para o curso de filosofia em Belo Horizonte, terminei meu curso de filosofia, que são 3 anos. Depois do curso de filosofia eu fui para São Paulo, morei em São Paulo um tempo, fui para Brasília, morei em Brasília um tempo, cuidei de menores de rua, cuidei de deficientes mentais que foram abandonados por suas famílias. E lá de São Paulo eu fui enviado para a terra dos índios Machacali, uma distância de 200 quilômetros na época de estrada de chão de Teófilo Otoni, onde eu exerci uma missão lá por 2 anos. De lá eu fui ao Vale de Jequitinhonha, Vale da Pobreza, da Miséria, sem chuva, e cada vez mais crescia em mim essa vontade de me doar plenamente ao serviço do reino. Fui para Belo Horizonte, comecei meu curso de teologia, que seriam 4 anos, fiz 2 anos lá,
e recebi o convite de vir para Vitória terminar o curso de teologia. Vim para Vitória, terminei o curso de teologia no ano de 2000, e em fevereiro de 2001, dia 22, aniversário de ordenação episcopal ou presbiteral de Dom Silvestre, eu fui ordenado por ele, diácono da igreja. Fui trabalhar na Catedral e na Vila Rubim, na paróquia de São Pedro. No dia 4 de agosto de 2001, na Catedral de Vitória, às 18 horas, num sábado, eu fui ordenado também por imposição de mãos de Dom Silvestre Scandiano, sacerdote da Igreja de Vitória. E aí foi uma reviravolta na minha vida. Presença de todos os meus familiares, presença dos meus amigos, muitos padres, muita gente. E eu trabalhei na Catedral, na Vila Rubim. Fui depois para Fundão, paróquia São José, depois para Porto Santana, São Francisco de Assis. Depois Nossa Senhora da Penha, Jardim Limoeiro, 16 comunidades, onde eu fiquei 7 anos. Depois Jardim da Penha, São Francisco de Assis. Jardim Camburi, fiquei 6 anos, paróquia Sagrada Família. E agora, com vocês, aqui em Santa Rita, onde pretendo ficar até quando Deus quiser e o bispo mandar. Se me perguntarem o que é preciso para ser padre, uma abertura muito grande para Deus. Deixar Deus te conduzir. Colocar diante dele a sua vida e perguntar para ele, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Faça o que o Senhor quer de mim. Segundo ponto, se aproximar da comunidade. Frequentar a comunidade onde você vive. Celebrações, adorações, terço, catequese, assumir um compromisso na comunidade. Compromisso na comunidade. Depois, leitura da palavra de Deus. Ela é o fundamento, ela é a fonte inspiradora e o sustento da vida daquele que quer ser padre. Depois, sentiu forte a chama, o desejo de servir a Deus radicalmente como sacerdote? Procure o seu padre. No seu caso aí, procure a mim. Venha bater um papo comigo. E a gente vai trocar uma ideia e nós vamos colocar as coisas e vamos orientar e vamos rezar juntos e vamos descobrir se é isso mesmo que Deus quer de você. Entendeu? Então, ser padre é deixar-se conduzir por Deus, é acreditar que Deus tem um projeto de amor maravilhoso para mim, para você, e que esse projeto maravilhoso de Deus ele é mais importante do que qualquer profissão que eu possa ter. Vocês viram, esses dias ordenamos 6 padres. Um deles era médico. Foi médico, o rapaz, depois foi para o seminário e foi ser padre. Depois de 8 anos estudou para ser padre. E termino ainda dizendo a vocês, aos 40 anos ainda eu fiz curso de Direito. Agora fiz pós-graduação, fiz 3 anos de mestrado. Continuo estudando, aprimorando para melhor servir. Não é para melhor mandar, para melhor saber do que os outros. Não, para servir as pessoas. Um amor incondicional aos pobres, aqueles que sofrem, aqueles que estão angustiados. Então que Deus realmente te ajude a descobrir também o que Deus quer de você. Que Deus te ajude a buscar no coração de Deus a sua vontade. E se descobrir que Deus te chama, diga sim, Senhor, eis-me aqui. E apesar da nossa fraqueza, fragilidade, do nosso pecado, Deus conta com a gente e Ele confia em nós. Então eu deixo uma bênção especial para vocês e rezarei a Deus que realmente vocês possam compreender o mistério do amor de Deus por vocês. Se sintam abraçados, amados por mim, o Padre de vocês. E qualquer dia, quando voltar as coisas normalmente, estivermos juntos, eu vou aí dar um abraço e conversar com vocês pessoalmente. Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Sejam felizes colocando a sua vida nas mãos de Deus e servindo a Deus na pessoa dos irmãos e irmãs. Amém? Deus abençoe a sua família e a todos. Até breve. E é isso, criança. Com o tempo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a vocação. Quero agradecer mais uma vez o Robert, Paulo Henrique. Muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Deixo aqui
o meu recadinho. Durante o mês de agosto vamos estar celebrando as vocações. Então não deixe de participar das missas através dos canais de comunicação. Quem sabe até lá também a sua comunidade já vai estar liberada, para que a gente possa estar indo, claro, com bastante segurança. A gente tem que ter em mente que a pandemia ainda não passou. Nós que iremos nos adaptar a ela. Não deixe de usar a máscara, gel, álcool em gel, tá bom? E seja obediente ao papai e à mamãe, principalmente a Deus, tá? Receba no coração a nossa missão, que é dar continuidade ao projeto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero terminar essa catequese com a seguinte frase: Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Fiquem com Deus, a paz e o amor de Maria. Amém.